Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu trago pra vocês as minhas 8 maiores decepções do primeiro semestre de 2020. Vamos lá? Bom, gente, eu gosto de fazer esses tipos de vídeos com vocês, de os favoritos, as decepções, pra trazer mais ou menos como foi o resumo do que as coisas que vocês mais gostam de saber, que quais foram os meus favoritos do semestre e os meus não tão favoritos assim. Então eu vou fazer rapidinho aqui com vocês, tá? A maioria dos livros já tem resenha no canal, então eu já vou estar deixando aqui nos cards ou aqui embaixo pra vocês verem. Mas vou contar um pouquinho sobre o que me decepcionou em cada história, mas a grande maioria das decepções é pelo fato da expectativa que eu criei em cima do livro, então acabou que gerou bastante decepção o fato de eu ficar esperando muito, sabe? Enfim, mas antes, deixa eu lembrar vocês que se vocês não forem inscritos ainda no canal, já se inscrevam, já deixam um like no meu vídeo que ajuda muito. E também se forem comprar estes ou qualquer outros livros pelo site da Amazon, usa o meu link que fica aqui no box de descrições que me ajuda muito no crescimento do canal. Bom, gente, os livros não estão em ordem de leitura, tá? Então eu peguei aleatório, coloquei na pilha e vou mostrar pra vocês. Mas são 8. Assim como os favoritos serão 8, as decepções também serão 8. Então vamos lá. A primeira decepção que eu vou contar pra vocês, acho que foi a maior de todas, que foi o livro A Prometida da Kiera Cass. Eu falei desse livro lá na minha tag de 50%. Gente, foi a maior decepção do ano pra mim. Eu estava com expectativa, sim, confesso que estava. Amei a trilogia da seleção, gostei muito, então eu estava com expectativas, saudades da Kiera Cass, saudades da narrativa super fluida dela, então eu fiquei, ai meu Deus, um livro novo com uma capa linda que vai falar de reino, de princesa, pra virar Nossa, fiquei super assim, por mais que as pessoas estavam falando mal, eu falava assim, não, eu quero eu ler, eu quero eu tirar minhas conclusões, e acabou que as minhas conclusões foram as mesmas do que a grande maioria das pessoas. Então tá aqui minha maior decepção do ano, sem sombra de dúvidas. Já tem resenha no canal, vou deixar nos cards, aquela resenha eu fiquei... A gente sempre fica com um pouco de receio pra falar mal dos livros, né? Mas, enfim, a maioria das pessoas pelo menos concordou com a minha opinião, isso que importa. Uma segunda decepção que eu tive, gente, que confesso que fiquei bem triste quando eu terminei esse livro e eu olhei pra trás e falei meio assim, meu Deus, me decepcionou, que triste, porque eu amei essa capa. Veio uma caixinha de assinatura que eu gosto tanto, que é o Turista, que foi o livro Um Lugar Só Nosso, da Marine Gu. Eu dei 3 estrelas, eu sempre coloco, quando eu não gosto tanto de um livro do Scooby, eu coloco uma meia estrela a mais lá pra não me sentir tão mal, tá? Mas eu dei 3 estrelas, assim, no meu coração, lá no Scooby foi 3,5. Mas eu dei 3 estrelas porque eu estava com muita expectativa. Eu amo Young Adult, é meu gênero, assim, hoje, acho que um dos meus gêneros favoritos, que é o que eu mais leio, como vocês podem estar vendo aqui no canal. Então, quando eu peguei esse livro pra ler, tendo em mãos a vida de uma menina que era famosa, eu adoro ler sobre essas coisas de pessoas que são famosas, tá, gente? Eu amo. E aí, misturado aquilo dela tá se disfarçando pra poder viver uma vida, pelo menos um dia, uma vida normal, de uma pessoa normal, né, como qualquer outro, sem ser atacada na rua. E aí, em contrapartida, tem um menininho que também tá lutando ali pra escolher o que ele quer da vida, e eles vão acabar assim, ai, um nó. Eles vão acabar se encontrando e tal, passando um dia juntos. Falei, meu Deus, vai ser perfeito. E aí, quando eu li, gente, parecia que não sei, cara. Eu tava lendo um negócio, tava tão cansativa, eu não tava conseguindo. O livro se passa em um curto período de tempo, mas parecia que se passava em anos, de tão assim cansativo que tava sendo. Eu li aquilo, meu Deus, não consigo gostar de ninguém, não consigo gostar das pessoas, dos lugares, enfim, de nada. E aí no final tem uma coisa que acontece que tipo assim, meu Deus, não tinha um jeito da autora colocar mais na cara que ela tentou resolver o problema assim, sabe? Então infelizmente foi uma decepção, apesar dessa edição, capa linda, maravilhosa, com marcador e tudo, foi uma decepçãozinha aí do ano que, ó, triste de falar. Outra decepção, mas dessa vez porque todo mundo estava falando horrores de bom desse livro. Todo mundo estava simplesmente apaixonado. É um livro muito bom, é um livro muito bem. Foi o livro A Gaiola de Ouro, da Camilla Lackberg. Tem resenha aqui no canal onde eu explico um pouco mais o porquê de eu não ter gostado tanto do livro assim. Mas eu acredito que assim, 90% da culpa foi a minha expectativa que eu criei, embasada nos vídeos das pessoas que, enfim... foram convidadas a lançar o livro, né, a divulgar mais sobre o livro aqui no Booktube, e aí eu fiquei com aquela expectativa, enfim, gente, no topo, porque eu amo thriller, vocês sabem, e eu não tinha lido ainda nada dessa Camilla Lackberg, apesar dela ter outros livros lançados já por outra editora, e aí veio com uma proposta de vingança, de ex-marido e tudo, mas aí eu li aquilo e ficava, meu Deus do céu, não tô gostando, tá muito chato, porque eu não consegui me afeiçoar a personagem, não consegui... Enfim, todos os personagens desse livro são sujos. Eu não consegui... Ela, por mais que tinha o motivo da vingança dela lá, ela teve coisas no passado dela que não justificam
como ela é agora e com o que ela tá fazendo agora, enfim. Então eu não gostei, infelizmente foi uma decepção triste de falar, mas foi. Assim como eu falei lá no Scooby, eu dei 3 estrelas e meia, mas é porque eu sempre dou aquela meia porque eu tenho coração mole, mas... enfim. Outro livro, gente, que me decepcionou um pouquinho. Na verdade, foi um pouquinho, bastantinho. Foi um livro que eu li recentemente. Todo mundo tava falando muito bem da autora. Vocês estão vendo, né? Que a coisa... o problema é esse. Nós, como influenciadores, a gente vem aqui e acaba influenciando a cabeça de vocês positivamente em relação a alguns livros. E aí, se vocês se decepcionam, a culpa é nossa. Então, assim... é tenso, mas tudo bem. A gente tá aqui pra ser, pelo menos eu, falando como Jéssica, sempre sou muito real aqui pra vocês, realista, falo quando eu gosto, quando eu não gosto, enfim, tudo eu falo pra vocês. Então, infelizmente eu não gostei de Tudo o que Nunca Contei, da Celeste Ng. Por que eu não gostei? Na verdade, o motivo principal de eu não ter gostado dessa história foi porque eu não consegui me conectar com os personagens desse livro. Ele é narrado em terceira pessoa, existe ali uma morte no começo do livro que a gente não sabe a princípio se é suicídio ou não. E aí depois a gente vai voltar no tempo pra entender o que estava acontecendo, o que pode ter motivado ela ou alguma pessoa a fazer isso com ela. E aí, assim, por ser narrado em terceira pessoa, ficava aquela coisa, eu não conseguia sentir a profundidade, a dor dos personagens referente à perda que eles tiveram da menina ter morrido. E aí, é um livro que eu fui lendo assim, e ok, decepcionou por isso, porque ele tinha uma proposta legal, mas eu acredito que influencia um pouco isso da narrativa, né? A gente tem que se conectar, senão a gente não consegue pegar aquela coisa da história e trazer pra gente. Foi o que aconteceu comigo nesse livro. Tem outro livro dela que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, confesso que não estou tão empolgada assim pra ler, quem sabe no ano que vem, quando eu já tiver esquecido um pouco sobre esse. Mas, infelizmente, foi uma decepçãozinha aí que eu fiquei triste, mas foi. Aí, gente, acho que essa é a segunda maior decepção minha do ano. Não, acho que... bom, não sei. É o livro Lia Fora de Sintonia, da Becca Bertalli. Gente, eu não gostei de nada desse livro. Eu dei 2,5 no Scooby, mas é tipo 2, porque a edição é bonitinha, porque tem o Simon aqui também. Mas, gente, eu não gostei da Lia. Eu achei ela chata. Eu achei ela, assim... apesar da gente entender que ela tá passando por alguns processos da sua vida de autoconhecimento, de se entender, ela meio que problematizava todas as coisas que aconteciam em volta dela, para as coisas que às vezes assim poderiam ser um marco para ajudar a definir ela, a se definir, sabe? O que ela quer, o que ela é principalmente. E aí ela ficava problematizando as coisas que aconteciam, muito infantil, tudo bem, ela é adolescente, ok, sabemos, eu sei tudo isso. Eu sempre relevo muitas coisas para poder tirar as minhas conclusões dos personagens, mas eu não conseguia, assim, ela tinha vivências em volta dela sobre pessoas que podiam ter a opção sexual que ela também tinha, e aí, mesmo assim, ela ficava meio que... sabe, ela era muito mal agradecida com a mãe dela, uma coisa que eu não aceito em livros, em lugar nenhum na vida, é pessoa ser mal agradecida com a mãe, tratar a mãe mal, isso eu não aceito, e a Lia aqui era insuportável com a mãe dela querendo fazer tudo pra ela, do melhor pra ela, só porque a mãe dela tinha um namorado, ela ficava maltratando a mãe dela, e, enfim, não consegui gostar da Lia de forma alguma, então foi uma decepção, assim, que, meu Deus, eu li esse livro na força do ódio, e quando eu terminei ele, eu falei, graças a Deus, eu só terminei porque eu gosto da autora, porque eu gosto dos personagens que tem aqui dentro desse livro, fora a Lia, então foi o que me motivou a terminar o livro. Mas quando a gente não gosta da protagonista, gente, é triste a gente ler um livro, tá? É triste porque a gente vai lendo assim, mas com aquela raiva, porque aquela protagonista a gente não simpatiza, e aí você fica lendo, revirando os olhos, tipo, sabe? Impossível. Tá acabando, gente. Já falei de 1, 2, 3, 4, 5, falta 3. Então, outra decepção foi Padma, da Kelly Ramizo. Na verdade, eu não tava nem assim com expectativas pra esse livro. Eu não sabia o que esperar, mas me decepcionou porque ela tinha aqui em mãos uma história muito legal e ela não soube desenvolver e muito menos concluir a história. Eu acho que quando a gente mistura, quando existe, né, aquela coisa de realismo mágico, existe a nossa realidade aqui, aí ela coloca elementos, assim, fantásticos dentro da história, aqui no caso são anjos, enfim, o bem e o mal, né, essas coisas todas, e aí ela colocou uma coisa aqui no final que contradiz com tudo que a gente acredita na nossa vida, inclusive coisas que aqui dentro do livro também, os personagens não acreditam, aí ela meio que se contradisse quando ela terminou o livro, então me decepcionou por isso. Pelo fato dela ter em mãos coisas boas, legais e criativas e não conseguir desenvolver aquilo de uma forma legal. Tinha momentos do livro que eu li e falava, tá, mas o que tá acontecendo? Aqui as pessoas aparecem do além, a gente não sabe quem tá no ambiente onde a conversa está acontecendo, de repente já mudou o ambiente, de repente já chegou uma pessoa de fora que nem tava no ambiente, você fica tipo...
Sabe aquela coisa, tipo, eu não entendi o que ele falou? Tipo assim, eu não conseguia entender, assim, às vezes, o sentido das coisas aqui. Então, por isso foi uma decepção pra mim. Eu quero ler outras coisas da autora, porque é nacional, né? É triste eu até chegar e falar aqui pra vocês que eu não gosto de uma leitura nacional, mas acontece. Infelizmente, não é tudo que a gente vai gostar, né? E como eu já falei pra vocês, o selo aqui do canal é 100% sincero com vocês. Então, estou sendo agora também. O penúltimo livro que eu trago pra vocês, gente, é o livro... Eu gravei a resenha desse livro. Pensa bem, gente. Eu gravei. Meu celular tem um probleminha com ele. Eu posso gravar vídeos de até de uns 3 minutos, então eu tenho que ir lá, ficar pausando 3 minutos, depois eu vou lá e tenho que desligar e assim por diante, né? Eu não gravo um vídeo inteiro no meu celular porque não consigo passar pro computador, porque, enfim, iPhone, sabe como é que é? Eu tenho que fazer assim. Aí, gente, eu passei pro computador e esqueci de passar a primeira parte do vídeo e eu apaguei a primeira parte do vídeo. Aí, quando eu fui editar o vídeo pra gravar, pra soltar pra vocês, começou já no meio da resenha. Eu fiquei, tá, mas cadê outra parte? Cadê outra parte? Eu fui ver, tinha excluído o celular, excluí de tudo. E não sentei pra gravar de novo a resenha. Mas vou sentar porque eu quero conversar com vocês sobre esse livro. E é o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Iain Reid. Gente, eu não tenho nem o que dizer sobre esse livro. É um livro que eu terminei, eu olhei e falei, eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu tive que ir atrás de um amigo que me indicou pra ler esse livro e falar, ô, Rafael, me explica aí, porque eu não entendi. Não entendi. Enfim, não posso falar o que eu não entendi. Mas, gente, aqui é um casal que tá fazendo uma viagem pra eles conhecerem, pra menina conhecer os pais do menino, do namorado dela. E, gente, é tudo muito estranho. Parecia que a gente tava dentro de um filme. E um filme que, assim, sabe aqueles filmes que a gente não consegue entender nada do que tá acontecendo? Começa a aparecer umas criaturas do além, criaturas, assim, pessoas com aquelas caras, tipo... Como se fosse aqueles suspenses bem, assim, ruins. Meu celular tocou. Enfim, o sentimento é como se fosse aqueles filmes de suspense que você termina de assistir e você fica... Sabe, eu não consegui entender. Pareciam pessoas do além aqui com umas caras estranhas, tendo atitudes estranhas, coisas nojentas, e eu fiquei... Odiei, gente, infelizmente. Este livro tem uma edição super bonita. Deixa eu até ver o que eu marquei aqui, porque eu não lembro. Vamos ver o que eu marquei? Há algo sobre modernidade e o que valorizamos agora. Nossa mudança na moralidade. Há uma falta de compaixão generalizada, de interesse nos outros, em conexões, está tudo relacionado. Como devemos alcançar uma sensação de significância e propósito sem sentir uma ligação com algo maior do que nossas próprias vidas? Ah, lembrei. Gente, era um casal, eles eram um casal um tanto quanto estranhos, e eles tinham umas conversas bem estranhas, assim, super assim... Sabe aquelas conversas que as pessoas ficam entrando a fundo nos assuntos que você, tipo, olha e fala, como assim eu tô conversando disso? Conversas que normalmente as pessoas têm quando bebem um pouco, sabe? Parece aqueles tipos de conversa, mas tem outra coisa aqui que eu marquei que... É um quote legal e interessante, deixa eu contar pra vocês. Depressão é uma doença séria, é fisicamente dolorosa e debilitante. E não dá pra decidir superar, da mesma forma que não dá pra decidir superar o câncer. A tristeza é uma condição humana normal, não é diferente da felicidade. Você não pensaria na felicidade como doença. Tristeza e felicidade precisam uma da outra. Para existir, cada uma depende da outra, é o que eu quero dizer. Tá vendo? Apesar das vezes o livro não ser 100% bom, ele traz algumas coisas, né? Enfim, então, tirando essa frase que foi muito boa, não gostei do livro, não gostei do livro. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês é Verity, da Colleen Hoover. Já trouxe a resenha aqui pro canal, então assim, vou deixar nos cards pra vocês. O que me decepcionou nessa história foi o final, mais propriamente, né, o final. Mas existem algumas coisas no meio que também me decepcionaram. Colleen Hoover é uma autora de New Adults, enfim, livros assim, reflexivos, sobre temas muito reflexivos. A gente tem vários tipos de temas nos livros dela, né, relacionamento abusivo, a gente tem, enfim, depressão, até traição, né, casamento, questões dentro de um casamento, enfim. Tem várias coisas nos livros dela que são legais. Mas aí quando ela tentou escrever esse thriller, eu olhei e pensei, tá, tava funcionando até certo momento do livro. Apesar de ser um livro que eu não gostei, é um livro que eu li muito rápido, assim, eu devorei esse livro. Porque a gente fica querendo saber o que vai acontecer, sabe? Existem cenas aqui que a gente fica com medo, como se fosse um filme de terror. Mas aí chega naquele final, assim, não me convenceu aquele final. Eu achei que ela, tipo, meio que se embolou pra fazer um final, talvez convincente, mas ao mesmo tempo não ideal, digamos assim. Então foi um livro que, pra mim, assim,
foi outra coisa que todo mundo tava falando horrores de bem, aí eu peguei pra ler achando bom até certo momento, mas eu achei o cara que desse livro bem problemático também, eu acho que ele precisava de um tratamento aí, tá, na cabeça, enfim, até a mulher também, acho que todo mundo desse livro aqui é meio... Então foi o livro que, infelizmente, teve decepção aí, e não foi o livro ó pra mim, como eu gostaria que fosse, como foi pra muitas pessoas. E é isso. Bom, gente, essas foram as minhas 8 decepções do ano até agora, né? Depois eu vou fazer lá no final do ano do segundo semestre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele likezinho que me ajuda. Compra com o link do canal se tiver interesse em comprar estes ou qualquer outros, tá? E se inscreve no canal, eu já falei. E, enfim, deixa o like e nos vemos em breve. Beijinhos, tchau!